Anderson, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, eu quero agradecer vocês pelo convite. Para mim é um prazer muito grande estar participando do programa Sinal Aberto no Sistema Sagres de Comunicação. Obrigado aqui pela disponibilidade de nos atender. E Anderson, esse aumento, né, da taxa Selic era esperado e a tendência é de mais aumentos ao longo do ano. Por que essa tem sido a estratégia? Por que essa é a estratégia nesse momento do Banco Central? O mercado ele já esperava essa taxa aí de 12,75, esse aumento de 1 ponto percentual. Considerando que nós tivemos aí uma pandemia em 2020, né, e a economia deu uma desacelerada, o governo, para tentar evitar maiores problemas, injetou dinheiro na economia. Então, aí veio o auxílio emergencial, auxílios para ajudar as empresas, e o setor produtivo ele não acompanhou, né, como também era previsto, ele não acompanhou ele não conseguiu atender toda essa injeção de recursos, né? Então agora o resultado disso é uma inflação alta aí de 11,3, como você falou, IPCA acumulado nos últimos 12 meses. E a previsão é que tenha mais aumentos, né? Que até o final do ano a taxa Selic ela possa chegar a 13,75. Então, para o brasileiro, né, ele deve passar por um momento aí um pouquinho arrochado aí no próximo um ano, um ano e meio. O senhor citou, né, que o setor privado, enfim, as empresas não acompanharam esse ritmo de investimento, né, de colocar dinheiro na economia. Isso tem a ver com um cenário que realmente não é favorável para isso, não é favorável para o empresário assumir mais riscos, ou é realmente uma questão de receio, né, talvez um pessimismo do empresário que prefere não fazer novos investimentos? O cenário ele não é favorável, né? Considerando aí que a gente teve um problema mundial, né? A gente teve uma pandemia mundial e recentemente também agora a gente teve o problema lá na Ucrânia, o problema da Rússia com a Ucrânia também. A gente tem uma escassez aí de combustível, o preço dos combustíveis, dos alimentos também subiram. Então o cenário internacional ele é um cenário de cautela. Os Estados Unidos também vive um momento de inflação muito alta, com patamares históricos aí na faixa de 8%, 8,5%, União Europeia 7,5%, Argentina passou dos 50%. Então, o cenário mundial ele é um cenário de cautela. Então, o empresário, considerando as questões nacionais e as questões mundiais, ele busca ativos mais seguros aí, como o dólar, ouro e outros meios aí de fazer reserva. Pois é, então, Samuel Straiotto também aqui para essa entrevista, Anderson. Samuel, a inflação vem subindo, a gente está sentindo no bolso, a taxa Selic também sobe e fica mais caro até comprar, né? O consumo fica mais caro, principalmente por meio do crédito. Samuel Straiotto, economista Anderson de Oliveira, com a gente aqui para entender esse cenário econômico. Samuel. Bom dia, Anderson. Muito obrigado aqui por atender nosso convite, participando desta entrevista conosco aqui na Sagres. Bom, nós temos então o IPCA numa alta de 12,03% nesses últimos 12 meses. Aí temos para alguns itens pesquisados, avaliados aí pelo IBGE, alta que supera a casa dos 70%, isso dentro de um mês. Cito aqui, por exemplo, questões envolvendo combustíveis, energias, alimentos. E aí a minha preocupação e o meu questionamento também a você, Anderson, nesse aspecto. Esses juros altos, os juros mais altos, eles não podem colaborar para desestimular ainda mais a economia, já que já temos uma dificuldade de consumo pela elevação de preços destes itens também para outras áreas da economia. O objetivo é suavizar a inflação, mas isso não pode impactar de uma maneira mais acentuada nessa roda da economia, reduzindo gastos. A intenção é frear um pouco esse consumo, mas isso não pode refletir em outras áreas da atividade econômica e prejudicar
essa roda da economia neste instante? Samuel, sim, a economia ela vai sofrer muito. Se a gente pensar numa inflação alta, uma taxa de juros alta, isso aí encarece o crédito. Então, para quem está pensando em comprar um apartamento, comprar um carro financiado, ele vai pensar 2, 3, 4 vezes quando ele for fazer conta e a taxa de juros alta ela impactar lá na parcela. Ele vai deixar de fazer aquela aquisição, isso aí vai impactar na receita das empresas, né? E aí eu estou falando do setor de construção civil, no setor de automobilístico, no setor de linha branca. Então, a demanda ela deve reduzir, vai reduzir a receita das empresas, isso aí pode contribuir para o aumento do desemprego e travar a economia. Tá? Mas eu entendo que isso aí vai ser um momento que nós iremos passar aí um ano e meio, mais ou menos, porque a gente tem aí uma previsão que a inflação ela venha reduzir, né, com esses aumentos constantes da taxa de juro. A gente precisa entender que esses remédios, né, esse remédio, no caso, que é o aumento da taxa de juros, ele não surte um efeito imediato. Ali, aumentei a taxa de juros hoje, semana que vem a inflação cai. Não, isso aí pode acontecer depois de um ano e meio. Então, quando o efeito desse remédio começar a acontecer na economia, as coisas devem se estabilizar e o cenário ficar mais favorável para o investimento, e a gente pode ter uma retomada aí para 2020, final de 2023, 2024. Mas o momento ele é de cautela, sim. Mas já é o 10º aumento seguido. Já não deveria fazer algum efeito positivo para a população essas medidas? Como eu falei, Samuel, em termos de inflação, tudo em economia não acontece, a maioria das coisas em economia, ela não acontece imediatamente, né? Tanto na questão de investimento, quanto aumento de taxa de juros. A gente teve aí o início do aumento da taxa Selic, que estava mais ou menos há um ano atrás, 2 pontos alguma coisa, né? A gente está falando aí de praticamente quase 10, se não me engano, 10 aumentos seguidos. O impacto desses aumentos, os impactos esperados, eles devem acontecer no início do ano que vem, 2023. Então, a economia ela tem esse tempo, né? Todas as medidas econômicas elas costumam surtir efeito depois de um certo tempo. E com o aumento de taxa de juros, historicamente, a gente tem aí um prazo aí, nesse período aí de um ano e meio. Um dos objetivos, né, de elevar essa taxa de juros é no sentido também de isso resulta atraindo investidores aqui para o país. O risco de investir no Brasil ele é alto e aumenta no sentido de dar uma rentabilidade maior para quem aplica aqui no Brasil e, é claro, isso vai refletindo no dólar. A gente tem visto aí, o dólar ele vinha apresentando uma queda, depois teve uma elevação e agora a gente está aí numa casa aproximada de R$ 5, fechando o dólar. Nesse aspecto, essa medida de elevar essa taxa de juros, com toda essa consequência aqui que citei, ela é correta nesse instante, levando em consideração que grande parte desse capital que chega é um capital especulativo? Se a gente for pensar aí, as taxas de juros do Brasil, elas são taxas bem altas, né? Considerando as outras taxas da União Europeia, Estados Unidos e tal, e outros países aí de primeiro mundo. Então, realmente, uma taxa Selic alta, ela atrai capital estrangeiro, basicamente para investir em título público. Agora, no setor produtivo, a gente está falando de bolsa, a gente tem uma relação inversa, né? Então, o investidor estrangeiro, ele entra com um pouquinho de cautela na bolsa. Agora, o ponto positivo disso é que faz com que o dólar caia, né? Então, a gente consegue ter um equilíbrio maior no câmbio. Agora, falando um pouquinho aí de mercado financeiro, né, para quem é investidor, a gente vê que os investimentos em renda fixa às vezes estão bastante interessantes,
mas eu vejo uma oportunidade muito grande também para o investidor, principalmente quem está aqui no Brasil, porque às vezes o americano, o europeu, ele tem uma leitura diferente, mas principalmente para o investidor brasileiro, eu vejo que é um bom momento, sim, para você investir no mercado de ações, considerando aí que o preço dessas ações elas estão bem descontados. Mas aí pensando na população de uma forma geral, quando a gente adota esse tipo de política, porque aí a gente tem investidores, né, que prezam aí pela rentabilidade, que vão ganhar muito dinheiro em detrimento da população. Como o senhor explicou no início aqui, né, da nossa conversa, o desestímulo à economia, a redução do consumo, isso não é ruim para o ambiente do país tão impactado por questões internas e também externas, como o senhor citou aqui também no início da entrevista? A população, ela vai ter que ter muita cautela. Isso eu estou falando do consumidor, do ponto de vista do consumidor, né? Porque eu tinha falado do ponto de vista do investidor. É um momento de ter muita cautela. Então, aquele pai de família, aquela mãe de família que está pensando, por exemplo, de comprar um apartamento financiado agora, ou comprar um carro financiado, ou fazer uma dívida maior, ou de repente um funcionário público que quer pegar um consignado, é um momento de você ter muita cautela. Porque a possibilidade de contrair um endividamento alto, né, é muito grande. Então, o brasileiro é o momento dele fazer conta, dele ser mais austero, né, dele enxugar custos e esperar um pouquinho até a economia se estabilizar aí no final de 2023, 2024. Então, eu diria que para a população brasileira o momento é de cautela e de um pouquinho de paciência, né? Eu sei que cada pessoa tem sua necessidade, as necessidades elas são as mais diversas possíveis, mas aquilo que for possível, né, no que tange a questão de evitar endividamento, é importante que isso seja feito. E já nessa linha da cautela que o senhor destaca, quando a gente pensa, né, nesse ambiente mais cauteloso, quando vai investir, guardar um recurso, muita gente utiliza a caderneta de poupança, dá para ter um alívio para as pessoas? Vai ter uma rentabilidade maior ou isso não muda? E também há um reflexo em outros tipos de investimentos? Samuel, eu costumo dizer o seguinte, olha, eu sei que a caderneta de poupança é vamos dizer assim, o investimento mais popular do brasileiro, né? A gente sempre cresceu com aquela ideia de que desde pequenininha, vou abrir uma conta poupança para você e tal, mas a caderneta de poupança, há um bom tempo, não é uma estratégia interessante para você guardar seu dinheiro. Hoje a gente está falando aí, a gente tem uma poupança aí de 6,17%, está mais ou menos aí 0,5% ao mês. Ora, se eu tenho uma poupança que me paga 6% ao ano, uma inflação de 11%, né, eu estou tendo uma perca real do meu poder de compra aí de 5%. Então, se eu pegar, só para a gente poder ilustrar melhor, Samuel, se eu pegar R$100 mil, isso eu estou considerando que esse cenário aí ele vai permanecer por 10 anos, tá? Isso é só para ilustrar, não que vá permanecer, mas é só para entender o raciocínio. Então, considerando esse cenário aí se mantendo constante em 10 anos, uma poupança de 6%, uma inflação de 11%, eu estou perdendo 5% do meu poder de compra por ano. Em 10 anos, praticamente metade do meu poder de compra foi embora. Então, nós temos alternativas aí tão seguras e até mais seguras do que a caderneta de poupança, que te protege da inflação e às vezes até te dá um pouquinho mais, como por exemplo Tesouro Selic, tem alguns fundos DI, né, que pagam aí 100% do CDI, o CDI ele anda mais ou menos ao lado da taxa Selic, você tem CDBs de banco com liquidez diária. Então, você tem outras alternativas aí, com as mesmas características da poupança, seguros e que podem te proteger dessa inflação. E da minha parte aqui, para encerrar, Anderson, o que a gente pode pensar nos próximos meses? Na sequência, a tendência é que a Selic continue apresentando elevações ou que ela tenha uma estabilidade?
A previsão do mercado, Samuel, é que até o final do ano a Selic possa chegar aí até 13,75. Então tem uma previsão aí que ela fecha aí 2022 com mais 1 ponto percentual de aumento. Lá em 2023 ela tende a cair, né? Falam aí em 9,75, lá para 2024, 4,50, 4,75, e aí onde a economia, aí eu voltando naquela questão que eu disse anteriormente, né? Aí o efeito do remédio, ele vai começar a ser mais perceptível. A gente vai ter uma economia mais estabilizada, uma inflação mais estabilizada e uma taxa Selic também mais baixa. Rubens? Bom, ainda sobre tendências, né? Assim como perguntou o Samuel, eu queria perguntar especificamente sobre emprego, né? Qual que é a perspectiva de maior retomada econômica nessa questão de geração de vagas e proporção, né, de mais oportunidades para as pessoas que durante a pandemia muitas perderam emprego, perderam renda? O emprego, é óbvio que existem outros fatores, mas se a gente for considerar a taxa Selic, uma taxa Selic alta, ela desestimula a geração de emprego, né? Porque é uma sequência, é uma cadeia. Taxa Selic alta significa menos consumo, né? um aperto na demanda, menos consumo, menos venda, menos receita para as empresas e menos emprego. Então, eu acredito que a gente deve passar por mais um ano e alguma coisa aí com esses patamares aí de desemprego aí de 11 e pouco por cento aí, que é o que está em voga. Agora, 2024, né, é claro que tem fatores políticos também, né, a gente tem que considerar isso, mas se tudo correr conforme o previsto, a gente acredita que 2024, final de 2023, nós tenhamos aí uma retomada no emprego. Então, eu diria que para a população é um período de muita cautela, tá? Então, ser bastante cauteloso, ser bastante responsável com a questão do endividamento, com a questão de contrair dívida, com a questão de assumir compromisso sem muita necessidade. Então, eu diria que é o momento de ter responsabilidade com as contas domésticas. Anderson, olhando para a política, mas pensando na economia, o senhor disse que 2024, se ocorrer tudo como previsto. O que é correr tudo como previsto pensando na política, né? A gente tem duas opções bem diferentes em relação às opções econômicas, né? As escolhas aí para a economia, polarizando a pré-campanha nesse momento. Está sendo cada vez mais difícil enxergar que uma terceira via vá se viabilizar. Então, olhando para a política, pensando na economia, sendo Lula, sendo Bolsonaro presidente a partir de 2023, que cenários a gente pode ter para o Brasil a partir do próximo ano? Olha, o Lula ele tem uma visão mais de expansão de gasto público, né? Isso aí, o mercado, e aí eu estou falando dos investidores, tanto investidores nacionais como internacionais, eles veem isso com uma certa cautela. Agora, também não dá para dizer que o Lula vai... isso numa eventual eleição do Lula, né? Não vai dizer que o Lula simplesmente vai expandir gasto público e não vai criar nenhuma estratégia de estímulo à produção. A gente precisa esperar, né, janeiro, fevereiro, março aí de 2023 para ver o que ele vai anunciar. Se o Bolsonaro for eleito, né, o Bolsonaro tem aí uma linha um pouco mais liberal, né, mais de menos gasto público, mais mercado livre. Isso aí o mercado vê com melhores olhos, mas também é necessário esperar, né, janeiro, fevereiro, março também, para ver quais seriam as medidas. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, o investidor ele olha melhor para um candidato que é mais responsável em termos fiscais, que é mais responsável com as contas públicas.
Entendi. Bom, Anderson, obrigado pela entrevista, né, a disponibilidade aqui de conversar com a gente. Um abraço, bom dia e bom trabalho aí. Até uma próxima. Obrigado, eu agradeço ao Sistema Sagres aí pelo convite. Obrigado, Samuel. Obrigado, Rubens. E é um prazer muito grande participar do programa de vocês. Obrigado pela presença com a gente aqui, Anderson Andrade Oliveira.